Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,9%, esteve pior no dia, iniciando aqui um movimento de baixa, olhando ali para um gráfico de 60 minutos, perdeu um pouco de força na queda logo depois da primeira hora de pregão, boa parte da queda veio na primeira hora de pregão, depois disso se sustentou ali dentro do fechamento da primeira hora de pregão e conseguiu aqui uma lateralização. O caminho ainda mais provável seria, em termos de movimentação para baixo do gráfico diário, coerente com o movimento de subida, movimento, enfim, se os zigue-zagues de alta e de baixa aí do Ibovespa dentro de uma tendência indefinida, o mais provável seria caminhar aqui para baixo. No entanto, se o Ibov conseguir gerar aqui no início da próxima semana um candle de força voltando para cima da máxima do pregão de hoje, aumenta bastante a chance de a gente ter uma mudança realmente de tendência, de ver um encaixe de uma nova tendência de alta de curto prazo, aumentando ali a correção de uma tendência de baixa de médio prazo no índice Bovespa. Olhando aqui para a semana, pelo gráfico semanal, a gente teve uma alta de 4,02% nessa semana, observando que se a gente está de forma lateral e montou um candle forte de baixo no gráfico semanal, o caminho mais provável seria o quê? Continuar caindo, mas o Ibov foi lá e mudou essa, vamos dizer assim, essa versão aqui, essa sinalização gerada no final da semana passada. Então fica olhando para um gráfico semanal, fica uma expectativa um pouco maior de ter ainda um movimento para voltar a testar uma região de 49.500 a 50 mil pontos aí nas próximas semanas. Primeiro ponto, patamar de desafio para o índice Bovespa, que foi testado nessa semana e ainda pode voltar a testar aí nas próximas semanas e até mesmo voltar a trabalhar acima de 50 mil pontos. O que vai anular toda essa expectativa é se o Ibov vier aqui para baixo novamente dos 47.500, passar a trabalhar principalmente abaixo da região de 47.500. Petrobras, PETR4, pregão de hoje, queda de 6,94%. Na semana, subiu 11,49%. Segue dentro de um movimento lateral do preço, uma correção no tempo. Também gerou um topo muito forte na semana passada e não deu sequência à queda, foi lá em cima, voltou, ou seja, tendência indefinida no curto prazo. Dentro do que foi apresentado aqui nessa ação, o mais provável seria o fechamento do gap, dentro do até que eu mencionei na última videoanálise, se voltasse a perder 9,56, uma chance maior de escorregar até a região de 9,01 a 8,68, que é a região do gap, bateu lá. Então a Petro também está nessa situação em relação ao Ibov, ainda tem chance de ter uma correção um pouco maior no tempo pelo gráfico semanal. É importante ressaltar que a tendência de médio e longo prazo ainda continua apontando para baixo, a de curto que está indefinida, passando por uma correção maior no tempo, indefinida que justamente é a correção da tendência de baixa de médio prazo, do que ficou esticado para baixo, está fazendo uma lateralização, e dentro dessa lateralização, olhando mais para o médio prazo, a expectativa seria ainda de vir para baixo dos R$ 8,00 a PETR4. Mas antes disso a gente ainda pode ter uma retomada do preço, desde que não volte a fechar abaixo, principalmente desse gap, R$ 8,68, permaneça acima desse patamar, gere uma nova formação de fundo, mas nesse momento, swing trade nessa ação para ponta compradora bem mais arriscado devido à ausência de tendência e principalmente pelos prazos maiores apontando ainda para baixo. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 0,91%, foi lá bater no gap em 17,30, mínima de hoje 17,31, então praticamente bateu em cima desse valor, 1 centavo aí do gap. Esboçou aqui uma recuperação e fica agora para a gente ficar atento na próxima semana a definição, a direção desse papel para as próximas semanas, porque a ação respeitou um nível de resistência nesta semana e respeitou um nível de suporte no pregão de hoje, e gerando inclusive uma sinalização positiva aqui no gráfico diário, mas ainda assim está dentro de um movimento de queda, desconfigura uma expectativa de poder voltar a fechar abaixo desses R$ 17,30 ao conseguir superar a máxima desta semana, que apresentou alta de 7,61%, depois de uma forte formação de topo
a ação não fez nova mínima e o contrário, veio a superar a máxima do candle que gerou o topo. Inclusive trazendo a chance, como eu disse, se superar a máxima dessa semana, que foi 18,30, reforça a possibilidade de engatar um novo movimento de subida aqui para cima. O que seria coerente dentro de um movimento esticado de baixa aqui no gráfico mensal, ela ter uma correção um pouco maior no tempo, não necessariamente totalmente para cima, mas pode ficar alguns meses aqui de forma lateral a ação da Vale, mas seria mais coerente, pelo menos para mim faz mais sentido que essa ação tenha uma correção um pouco maior antes de uma perda, por exemplo, da mínima que ela chegou a atingir em R$ 15,50. Agora, partindo para os demais papéis, depois dessa leitura um pouco mais detalhada em cima de Ibov, Petro e Vale, vamos aqui rapidamente para os outros ativos. Lame 4, cheguei a recomendar uma entrada no pregão de hoje, se a ação conseguisse superar R$ 15,40, que foi justamente aqui a máxima da segunda hora de pregão, mas ela não conseguiu fazer isso. Ainda vai ser um ativo que eu vou ficar atento aí na próxima semana em busca de alguma alternativa de entrada, através desse fundo que ela montou aqui, ainda descendente no gráfico diário, mas a favor de uma tendência, se eu olhar no gráfico mensal, uma tendência ainda de prazo maior que aponta para cima. Então é um papel que eu vou ficar de olho ainda na próxima semana. Outro ativo que a gente chegou a recomendar uma entrada foi de venda, foi na BRPR3. Ela estava até bem no início da operação, depois ficou ali travada. Eu vou jogar aqui no gráfico de 10 minutos para ficar mais claro. Foi até bem no início da operação, passou batido, veio aqui a bater em 9,20, a entrada foi em 9,33. E aí depois ficou travada ali nos 9,32 e no leilão de fechamento, aqui é o gráfico de 10 minutos, se eu jogar no gráfico de 1 minuto, no leilão de fechamento, jogou aqui a ação para cima em 0,75%, que foi ponto negativo em relação, logicamente negativo, em relação à nossa posição comprada, vendida na BRPR3. O fato é que é uma operação que tem o stop posicionado em 9,56, mais acima, com risco de 2,47%, arriscando 14% do capital, e o objetivo dessa operação está em R$ 8,64. Vamos ver se ela consegue dar continuidade a esse movimento de baixa a favor da tendência de curto prazo nesse momento na ação. Olhando para outros ativos, GGBR4, ativo para também monitorar na semana que vem, alta de 7,24%, vai dando sinalizações que pode restabelecer sua tendência de alta de curto prazo, gerar um pivô de alta no gráfico diário, gerou um bom movimento no G60, quebrando uma sequência de baixa aqui no gráfico intraday. Então, no decorrer da próxima semana, um fundo ascendente no G60 também seria uma alternativa de buscar uma compra rápida em cima de GGBR4. BBAS3 fez um pregão ruim, alta de 3,91%, baixa de 3,91%, mas ainda dentro, para mim, de uma característica de um movimento de alta. A semana deu um primeiro indício de poder ter uma correção desse movimento inteiro do gráfico semanal, de ter alguma movimentação aqui para cima pelo gráfico semanal. Então, por esse motivo, juntando alguns fatores, ainda seria um ativo que eu ficaria atento à questão de buscar uma compra aqui com stop mais curto, é fato, por não ter uma tendência de alta definida, por estar trabalhando em cima de uma expectativa que possa engatar um movimento aqui de subida um pouco maior, inclusive até fechar esse gap em 22,67, aberto no pregão de hoje. Então, um fundo aqui, dependendo da abertura do próximo pregão, ou um fundo ascendente, ou ameaça cair e volta aqui a romper a máxima da primeira hora de pregão, seria uma alternativa com stop mais curto na ponta compradora em BBAS3. Então vamos aguardar a abertura da segunda-feira para definir aí uma possível posição em cima de Banco do Brasil. Semana bem negativa para CROT 3, para variar, a ação caiu aqui 16,67%, está numa tendência de baixa de médio prazo, está numa tendência de baixa de curto prazo, ficou esticada para baixo no gráfico diário, mas sem uma sinalização clara de subida. Tendo muito forte para baixo, aguardaria pelo menos uma redução dessa volatilidade para quem gosta de arriscar uma operação contra a tendência, para buscar algum tipo de entrada aí nesse papel. Então, nesse momento está bem arriscado uma compra aí na CROT 3, aguardaria, por exemplo, no fundo ascendente no G60, algo semelhante a uma cautela um pouco maior, visto que a tendência é para baixo nesse momento. E olhando em termos de suporte, pela frente o nível mais relevante já fica para os R$10 número redondo e depois mais para a região de 9,55.
E por último, Call 3. Call 3 teve um pregão também, uma semana muito ruim, 3 pregões muito fortes para baixo, depois de uma longa lateralização, não conseguiu gerar o movimento que eu vinha aguardando aqui nessa ação, em termos de movimento para cima no gráfico semanal e concretizando aí sua tendência de alta de médio prazo. Continua a lateralização, a gente saiu dessa posição comprada. Ainda bem que a gente saiu, não ficou segurando, porque vou segurar porque está de lado mesmo, vou segurar mais tempo. Aí a ação dá uma pancada dessa para baixo e já se arrepende de estar segurando a posição que já estava de forma bastante lateral. Então o ativo gera uma queda de 12,17% na semana, anula completamente suas tendências de alta, fica para baixo no gráfico diário, fica para baixo no gráfico semanal, e nesse momento em cima ali para testar primeiramente um suporte na faixa dos R$23 e abaixo disso R$21,67 seria o caminho mais provável nessa ação. Então, por mais esticado que esteja para baixo, eu não entro comprando ativos que dão essa pancada assim, muito forte para baixo em 2 pregões. Então eu evito esse tipo de operação, não faz parte aí da minha metodologia. Então aguardaria algo mais adiante para poder avaliar a possibilidade de algum tipo de compra nessa ação, mas nesse momento a possibilidade principal seria mais de venda de swing trade após uma correção desse movimento de queda. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.